O sol do meio-dia ardia forte no deserto, lançando sombras curtas e intensas. Era uma hora incomum para viagens, mas Jesus, exausto de sua caminhada, tomou uma decisão surpreendente: passar por Samaria. Os judeus geralmente evitavam aquela região, preferindo caminhos mais longos para não cruzar com samaritanos. A rivalidade entre os dois povos era antiga, marcada por preconceitos e mágoas mútuas. No entanto, Jesus escolheu o caminho menos esperado. Seus discípulos estavam intrigados, mas não questionaram. Algo maior parecia guiá-lo. Após horas de caminhada, chegaram ao poço de Jacó, uma antiga fonte de água carregada de história. Ali, Jesus parou. O cansaço era evidente. Seus discípulos seguiram para a cidade em busca de comida, deixando-o sozinho. Enquanto Jesus se sentava à beira do poço, a poeira dançando ao vento, uma figura apareceu à distância. Era uma mulher. Ela carregava um cântaro sobre os ombros e caminhava em direção ao poço, o som de seus passos abafado pela areia. O horário era incomum para buscar água. As mulheres normalmente vinham ao amanhecer ou ao entardecer, quando o calor era menos opressivo. Jesus observava em silêncio, enquanto ela se aproximava. O encontro estava prestes a acontecer, e nada seria como antes. A mulher se aproximou lentamente, seus passos marcados pela hesitação. Era como se ela soubesse que aquele momento carregava algo diferente. Sua presença ali, sob o sol escaldante do meio-dia, já dizia muito sobre sua história. O poço, um local de encontros sociais pela manhã ou à tarde, era, para ela, um refúgio de silêncio, longe dos olhares julgadores da vila. Jesus permaneceu sentado, seus olhos fixos nela, mas sem qualquer traço de julgamento. Quando ela chegou ao poço e começou a abaixar seu cântaro, ele quebrou o silêncio com uma frase simples, mas inesperada: "Dê-me um pouco de água para beber." Ela ergueu o olhar, surpresa. Não era comum um homem falar com uma mulher desconhecida, muito menos um judeu dirigindo-se a uma samaritana. Sua voz, carregada de desconfiança, respondeu: "Como você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana?" A pergunta dela não era apenas sobre etnia. Era sobre as barreiras invisíveis que separavam seus mundos. Judeus não usavam os mesmos utensílios que samaritanos. Era uma regra tácita, reforçada por séculos de ódio e segregação. Mas Jesus não parecia se importar. Ele a olhava com uma serenidade que desarmava. Sua resposta, no entanto, era intrigante. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria água viva. A mulher franziu a testa. Água viva. A expressão parecia incomum. Ela olhou para o poço, profundo e antigo, e perguntou, quase com um tom sarcástico: "O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde tiraria essa água viva?" Jesus apenas sorriu. Ele sabia que aquela conversa era muito mais profunda do que ela podia imaginar. A sede da mulher não era apenas física, e o verdadeiro significado da água viva estava prestes a ser revelado. A mulher olhava para Jesus, intrigada. Quem era ele para fazer uma promessa tão ousada? A ideia de água viva era um mistério para ela, mas despertava uma curiosidade que ela não conseguia ignorar. "O Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço e dele bebeu, assim como seus filhos e seus rebanhos." Ela perguntou, ainda cética. Jesus manteve sua calma. Ele sabia que suas palavras estavam plantando sementes de entendimento no coração dela. Com um tom gentil, mas firme, ele respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." As palavras de Jesus pairaram no ar, como se o tempo tivesse parado. A mulher sentiu algo diferente. Era como se ele estivesse falando diretamente para a parte mais profunda de sua alma, uma sede que ela havia sentido por toda a sua vida, mas nunca soube como saciar. "Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água", pediu ela, ainda sem entender completamente, mas desesperada por algo que parecia promissor. Jesus, porém, sabia que para ela compreender o que ele estava oferecendo, era necessário confrontar uma verdade oculta. Olhando diretamente nos olhos dela, ele disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ela hesitou. A alegria momentânea de imaginar uma nova vida foi substituída por um peso familiar. Com a voz trêmula, respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus, sem condenação, mas com uma verdade que cortava como lâmina, declarou: "Você falou corretamente,
dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. A mulher ficou em silêncio, chocada. Quem era esse homem que sabia tanto sobre ela? Algo estava mudando dentro dela, e ela mal podia compreender o que estava por vir. O silêncio entre os dois era tão denso que parecia preencher o espaço ao redor do poço. A mulher sentia seu coração acelerado. As palavras de Jesus a expuseram de uma forma que ninguém jamais havia feito. Não era apenas o fato de ele saber sobre seu passado, era a maneira como ele falava, sem condenação, mas com uma verdade que parecia trazer à tona uma ferida antiga, pronta para ser curada. Senhor, vejo que é profeta. Ela respondeu, desviando o olhar. Não sabia como lidar com o peso do momento, então mudou o foco da conversa para uma questão teológica. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. Jesus não se deixou distrair. Ele sabia que o verdadeiro problema dela não era o local de adoração, mas a sede espiritual que a consumia. Com paciência, ele respondeu: Mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Contudo, está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Ela ouviu atentamente, as palavras dele penetrando em seu coração. Pela primeira vez, parecia que a adoração não era sobre locais ou rituais, mas sobre algo interno, algo que ela nunca havia experimentado. Ainda assim, sua mente buscava compreender. Então, quase como um desabafo, disse: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, nos explicará tudo. Jesus olhou para ela com profundidade, e suas próximas palavras transformariam o curso daquela conversa. Eu sou ele, eu, que estou falando com você. O mundo da mulher pareceu parar. Ela estava diante do Messias. Tudo o que ela havia buscado, tudo o que ela não sabia que precisava, estava ali, ao seu alcance. As palavras de Jesus ecoavam na mente da mulher, como uma onda quebrando dentro dela. Eu sou ele, eu, que estou falando com você. A revelação parecia grande demais para ser compreendida de uma vez. Ali, diante dela, estava o Messias, aquele que os profetas haviam prometido, que sua gente aguardava há séculos. Mas ele não estava em um trono, rodeado de glória ou pompa. Ele estava sentado ao lado de um poço, cansado e com sede, falando com uma mulher que a sociedade havia rejeitado. A mulher sentia uma mistura de emoções: surpresa, reverência, confusão e, acima de tudo, esperança. Aquele homem não apenas sabia tudo sobre sua vida, mas ainda assim falava com ela com respeito e compaixão. Ele não a tratou como uma pária. Pelo contrário, ele a escolheu como recipiente de uma mensagem tão profunda e transformadora. Enquanto ela tentava processar tudo, os discípulos de Jesus voltaram. Eles ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher, mas ninguém ousou perguntar por que ele fazia aquilo ou sobre o que conversavam. A mulher, por sua vez, não esperou explicações. O cântaro que havia trazido para buscar água foi esquecido ao lado do poço. Ela correu de volta para a vila, suas pernas movidas por um misto de urgência e excitação. Ao chegar à cidade, sua voz ecoava pelas ruas: Venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz. Será que ele não é o Cristo? Aqueles que a conheciam não podiam ignorar o fervor em sua voz. Algo havia mudado nela. A mulher que antes evitava os olhares da vila agora falava com ousadia e confiança, convidando todos a verem aquele que havia transformado sua vida. Enquanto os habitantes da vila começavam a segui-la, um novo capítulo daquela história estava prestes a ser escrito. Jesus não apenas havia tocado a vida dela, mas estava prestes a alcançar uma comunidade inteira. A mulher corria pelas ruas da vila, sua mente ainda envolta na profundidade do encontro no poço. Ela não era mais a mesma. Algo havia mudado, algo que ela não conseguia explicar, mas que transbordava em palavras e gestos. Cada pessoa que encontrava pelo caminho recebia seu apelo fervoroso: Venham ver, um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Será que ele não é o Cristo? Os moradores da vila se entreolhavam, intrigados. Muitos a conheciam e sabiam da vida conturbada que ela levava. Ela era alguém que evitava ser notada, mas agora falava com ousadia e paixão. Algo a havia transformado, e eles precisavam ver com seus próprios olhos. Enquanto a multidão começava a se reunir e seguir em direção ao poço,
a mulher sentiu um misto de alívio e antecipação. Pela primeira vez em anos, ela não estava fugindo das pessoas, estava correndo em direção a elas. Sua vergonha havia sido substituída por uma nova identidade. Quando finalmente chegaram ao poço, a mulher os conduziu até Jesus. Seus olhos brilhavam de expectativa enquanto apontava para ele, como se dissesse: "Este é o homem que mudou tudo." Jesus, sereno como sempre, permaneceu ali, esperando. Ele sabia que a semente havia sido plantada no coração da mulher, mas agora era hora de a mensagem alcançar muitos outros. O testemunho dela, simples e direto, foi o suficiente para despertar a curiosidade de toda a comunidade. E assim, o encontro da mulher com o Messias não apenas transformou sua vida, mas começou a mover uma vila inteira em direção à fé. Os samaritanos chegaram ao poço com cautela, muitos ainda incrédulos. Afinal, aquela mulher, tão conhecida por sua reputação, agora se tornará mensageira de uma notícia grandiosa. Poderia isso ser verdade? Eles se aproximaram, observando Jesus, que os aguardava com paciência e amor estampado em seu semblante. Enquanto falava com eles, Jesus transmitia verdades profundas. Ele não apenas confirmava as palavras da mulher, mas revelava um amor e uma sabedoria que desarmavam os corações mais endurecidos. "Ficaremos com você. Ensine-nos", disseram alguns, já convictos de que aquele homem era diferente. Jesus permaneceu em Samaria por 2 dias, conversando, ensinando e respondendo às perguntas dos samaritanos. Durante esse tempo, muitos deles chegaram à fé. Alguns testemunharam: "Agora não cremos apenas por causa do que ela disse. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo." A transformação da mulher samaritana havia sido o ponto de partida. Sua coragem em compartilhar o que havia acontecido com ela trouxe uma comunidade inteira para perto de Jesus. Ele não apenas ultrapassou barreiras culturais e sociais, ele construiu pontes de reconciliação e graça. O poço de Jacó, antes apenas uma fonte de água física, tornou-se o palco de um renascimento espiritual. E aquela mulher, que um dia buscou água em silêncio, tornou-se o canal pelo qual uma vila inteira conheceu a água viva. A história da mulher samaritana e Jesus não termina no poço. Ela ecoa até hoje, alcançando nossos corações e nos convidando a refletir. Quantas vezes nos sentimos como aquela mulher, presos ao peso de nossos erros, julgados pela sociedade, buscando preencher uma sede interior com coisas que nunca saciam. Assim como Jesus foi até Samaria para encontrá-la, ele também vem até nós. Ele não espera que estejamos perfeitos ou livres de falhas. Ele nos encontra exatamente onde estamos, com nossas dores, nossas dúvidas e nosso passado. Jesus oferece a mesma água viva que prometeu à mulher no poço, uma fonte que nunca seca, que jorra para a vida eterna. Ele não nos condena, ao contrário, ele nos transforma, nos liberta e nos chama para compartilhar essa transformação com outros, assim como a mulher fez. E quanto a você, o que está te impedindo de aceitar essa água viva? Será que é o peso do passado, o medo de mudar ou a dúvida sobre quem Jesus realmente é? Assim como ele revelou sua identidade àquela mulher, ele está pronto para se revelar a você hoje. O convite está feito. Venha ao poço, encontre o Messias e permita que ele transforme sua vida. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe esta mensagem e se inscreva para mais histórias inspiradoras.